presença do Senhor, maravilha, né? Poder sentir o mover do Espírito Santo, a presença real de Deus, aquela unção que fortalece, que cura e que quebra todo jugo, né, irmãos? É tão maravilhoso quando o Espírito de Deus se move e nós sentimos a presença do Senhor. Não podemos ver, é verdade. Deus ele é invisível, mas podemos sentir a presença de Deus, né? E a presença de Deus é real nesse lugar. O Espírito de Deus já tocou os nossos corações. Aleluia. E nessa noite nós vamos falar da fé, meus irmãos. Estamos todos no mesmo Espírito, né? O pastor Thelmo abriu aqui Romanos capítulo 1, né? Falando de fé. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 10, que também fala da fé. Nessa noite vamos falar de fé, porque o justo viverá pela fé. Aleluia! Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. A fé, irmãos, é um dom de Deus, né? A fé é algo sobrenatural que Deus dá para os seus filhos, para viverem por meio dela. E pela fé eles não retrocedem, né? Pela fé eles são persistentes, são perseverantes. Enquanto a missionária orava aqui, falou de Jesus, né? Quando ele carregava aquele madeiro, o Espírito Santo me revelou, irmãos, o poder de Deus. Jesus Cristo subindo o Gólgota, né? Onde ele foi crucificado, um monte chamado Caveira. Mas ele não foi como um coitadinho, ele não foi como um ser fraco. Jesus, ele carregou aquela cruz, irmãos, com muita graça, com muito poder, com muita autoridade. Ele não foi ele não manifestou fraqueza, muito pelo contrário, ele manifestou poder. Ele sabia por que ele estava levando aquele fardo, aquele madeiro pesado. E as mulheres que estavam à beira da estrada, vendo Jesus chicoteado, né, sangrando, com coroa de espinho, e elas começaram a chorar, e Jesus olhou e disse: filhas de Jerusalém, não é por mim que vocês têm que chorar, é pelos vossos filhos e pela sua família. Porque Jesus sabia o que estava fazendo, irmãos. Jesus não queria que as pessoas tivessem pena dele, porque Jesus era Deus, não tinha fraqueza nele, ele tinha todo o poder, ele tinha poder para carregar todos os nossos pecados, e ele estava ali demonstrando poder, autoridade, porque ele sabia que lá no alto da cruz, ele ia tomar sobre si todos os nossos pecados, ele ia comprar para nós, irmãos, o direito da salvação eterna. Jesus sabia o que estava fazendo, e com muita alegria, com muito gozo, a Bíblia diz que ele viu o penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Toda aquela dor que ele sentiu, irmãos, teve um resultado excelente. Ele disse: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, produzirá outros trigos. Nós somos o trigo de Deus, nós somos o fruto da morte de Jesus. Ele morreu a nossa morte, para nós vivermos a sua vida. Essa vida que temos é a vida que Deus nos deu em Cristo Jesus. E ele assumiu a sua posição com muito poder, com muita autoridade. Não foi com medo, ele foi com poder, com autoridade, com ousadia, vencendo tudo, aleluia, abrindo as portas que estavam fechadas, abrindo as barreiras, o caminho que para o céu estava fechado, ele abriu de volta. Hoje todo homem que ouve a mensagem e crê, ele pode voltar para Deus, se reconciliar com Deus e entrar no céu pela porta que é Jesus. O caminho está aberto. O que Jesus estava fazendo naquela cruz era abrir, ele estava abrindo o caminho de volta para Deus. Hoje todo aquele que nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. E ele fez isso com muito poder, com muita ousadia, irmãos. Aleluia. E é nesse poder que nós temos que viver nessa terra. É verdade, tem vezes que estamos exaustos, cansados, né, do trabalho, das fadigas, até mesmo das injúrias, das perseguições, das calúnias, mas o justo viverá pela fé.
Aleluia. Nós vamos viver, nós vamos vencer, nós vamos avançar, porque Deus nos deu esse dom precioso, que é a fé que vence o mundo. Então vamos ler Hebreus capítulo 10, a partir do verso 32. Hebreus 10, 32. É uma palavra de encorajamento, de exortação aos irmãos para não desanimarem. Deus vai falar conosco nesta direção. A palavra de Deus vem nesta direção, para nós não desanimarmos. Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Querido Deus, graças te damos pela tua maravilhosa palavra, Senhor, que vem como um bálsamo nesta noite para curar as nossas feridas, vem para renovar as nossas forças, vem para encher-nos de gozo e de poder. Senhor, graças te damos, Senhor, que a alegria da salvação, que a alegria do Espírito Santo, Senhor, seja, Senhor, aumentada, cada vez mais aumentada em nós. É o que nós te pedimos no nome do teu santo Filho Jesus e te agradecemos. Amém? Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Nessa noite vamos falar de fé, meus irmãos. Eu vinha meditando desde que vim lá da casa da irmã Rose. Hoje nós trabalhamos lá pela manhã e à tarde, né? Eu vinha meditando, Senhor, o que vou fazer, vou falar, o que vou pregar. E Deus colocou no meu coração que eu deveria falar de fé, porque o justo viverá pela fé. E a Bíblia inteira discorre essa doutrina, irmãos, desde o princípio, não é? Todos os patriarcas, os profetas, eles viveram pela fé, eles obedeceram a Deus pela fé. O que é a fé, meus irmãos? A fé é uma certeza, uma convicção. A fé é um presente de Deus, que Deus nos deu para vivermos por meio dela. E aqui nós encontramos nesta carta, escrita pelo autor, é desconhecido, não temos o nome do autor. Ele escreve essa carta para incentivar, motivar os irmãos que haviam se convertido ao cristianismo. Só que eles estavam vivendo um período muito difícil, meus irmãos. Muito difícil. Quem leu a história da igreja sabe que no princípio, lá no começo, a igreja ela foi muito perseguida, não é? Pelos romanos, pelos imperadores. Era muito difícil nesses dias ser cristãos, porque ser cristão nos dias da igreja primitiva, dos nossos primeiros irmãos, era muito difícil, até mesmo para conseguir trabalho, pelo fato da pessoa manifestar a sua fé em Jesus Cristo e dizer que ela era cristã, as portas todas elas se fechavam, pelo fato
desta pessoa ser cristã, seguir e professar a fé em Jesus Cristo. E como se não bastasse, não só o comércio, todo o Império Romano era inimigo número 1 do cristianismo. Os romanos, irmãos, por ordem dos imperadores, eles travaram uma perseguição ferrenha contra os cristãos, que eles pesavam sobre eles de uma maneira tão cruel, que eles forçavam eles a abandonarem suas casas e saírem das suas casas, e abandonarem tudo por causa da sua fé. E a maioria deles que se convertiam ao cristianismo, que abraçavam a fé em Jesus Cristo, eles tinham que viver escondidos. Mas eles perseveraram. Eles não negociaram, eles permaneceram firmes no propósito. Muitos, é verdade, estavam sendo tentados a retrocederem, a voltarem atrás. Por isso o autor está escrevendo esta carta aos irmãos, dizendo: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, de quando, depois que foram iluminados, sustentasses grande luta e sofrimento. Ele está dizendo: se lembram do tempo, do dia em que vocês abraçaram a fé, grande luta e sofrimento vocês sofreram, e perseguição e tribulação. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbio quanto de tribulação, ora, tornando-vos participantes com aqueles que deste modo foram tratados. Muitos foram tratados desta maneira, com maldade, com perseguição, mas eles perseveraram e eles eram firmes no propósito, meus irmãos. Porque não somente os compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Então eles aceitaram o espólio, ou seja, eles aceitaram, irmãos, abrir mão dos seus bens materiais para ficar com Cristo e com a sua fé, para não negar e não desistir na caminhada. Eles aceitaram, por quê? Porque eles creram em Jesus Cristo, e eles sabiam que a maior riqueza da sua vida não era material, não era a sua casa, não era o seu barquinho de pesca. A sua maior riqueza agora estava no céu. Eles andavam de cabeça erguida, e eles eram firmes no propósito. E ele diz no verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. É uma palavra de exortação. Irmãos, não abandonem. Sigam firmes, confiem no Senhor. Vocês já vieram até aqui. Olha o quanto vocês já andaram. Igreja do Senhor, nessa noite, o Espírito Santo fala conosco. O quanto vocês têm andado. O quanto nós temos padecido perseguição, luta, quantas noites de dor, quantas lágrimas nós temos derramado por amor a Jesus Cristo. Nós chegamos até aqui, irmãos. Não vale a pena voltar atrás. Não vale a pena desistir. Nós já estamos tão perto. Não olhe para trás. Não desista. A Bíblia diz: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós já lutamos tanto, nós já sofremos tanto, nós já choramos tanto. Um pouco mais, aguente um pouco mais. É que o escritor está dizendo para a igreja: aguente um pouco mais, aguente, porque a sua confiança, ela tem grande galardão. Irmãos, vale a pena confiar em Jesus Cristo, nas suas promessas. Sabe por quê? Porque ela tem um grande galardão. Talvez hoje nós não podemos ver, nós não conseguimos ver a diferença entre a nossa vida e a vida do ímpio. Às vezes nós até invejamos o ímpio, porque parece que ele tem uma vida melhor que a nossa, não é? Parece que ele tem uma vida mais fácil, ele se diverte,
Ele ouve música, ele bebe, ele troca de carro, ele pinta a casa, ele prospera. Parece que ele é muito mais feliz que nós, não é? Mas em Malaquias, lá no capítulo 3, diz assim, irmãos: outra vez tu verás a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Talvez hoje a gente não vê a diferença, mas naquele dia, no dia do galardão, no dia da recompensa, no dia em que o bom pastor reunir todas as suas ovelhas, dos 4 cantos da terra, você vai ver a diferença. Você vai dizer: valeu a pena. Ah, valeu a pena ter trocado o ouro da terra pelo ouro do céu. Naquele dia, irmãos, nós vamos ver a diferença. Naquele dia. E esta é uma palavra de estímulo, uma palavra poderosa para o nosso coração. Estamos vivendo dias difíceis. Veja que as pessoas não querem mais nada com Deus, não querem compromisso mais. Elas se deleitam nos prazeres. O amor pela cruz, o amor pelo sangue derramado foi-se embora. Foi-se embora. E o Espírito Santo fala aos nossos corações nessa noite, irmãos: não abandoneis a vossa confiança. Continue confiando em Deus. Tenha fé. Isso tudo logo, logo vai passar. Como diz aqui embaixo, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Aleluia. Eu vivo pela fé, eu vivo por essa esperança. Eu vivo por essa promessa, irmãos. Daqui a pouco, aquele que vem virá e não tardará. E com ele vem o nosso galardão, a nossa recompensa. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então há uma necessidade de nós perseverarmos, irmãos. Perseverarmos na obra de Deus, não é? Perseverarmos na confiança, perseverarmos na oração, na muita paciência. Temos que ser perseverantes, constantes, abundantes na obra do Senhor. Deus, irmãos, Ele fez a promessa. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, o verso 4, está registrada essa mesma palavra. Nos dias em que o profeta Abacuque estava vivendo, eram dias como os nossos dias. Era um dia de grande pecado. Judá estava decaído dentro da sua moral, estava em pecado, e Deus estava irado contra a sua nação. E Deus disse ao profeta que traria sobre a nação um grande juízo, e ele cumpriria a sua palavra. E ele diz: eu vou trazer juízo sobre a nação de Judá. Nos dias de Abacuque, eu vou trazer juízo, castigo, mas o justo viverá pela fé. O justo vai viver por meio da fé. O que significa isso, irmãos? Que nós que temos esta fé, quando vier os tempos difíceis, como nós lemos no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 16, mesmo que não haja fruto na videira, eles viveram esses dias de grande fome, de grande escassez. O justo que viveu naquela época, ele não perdeu a sua fé. Ele continuou firme, esperando com paciência no Senhor, esperando na providência divina. O justo, ele não vive por vistas, ele não vive por sentimentos, ele não vive de sonhos. O justo não. O justo vive pela fé.
O que é fé? Fé é certeza na providência divina, irmãos. Fé é certeza que a mão de Deus não está encolhida. Fé é certeza e convicção que os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Fé é isso, meus irmãos, é esperar com paciência na providência divina. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está abrindo uma porta, Deus está tocando nos corações, Deus está providenciando, Deus, Ele vai derramar as suas bênçãos sobre a minha vida, porque a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, cantarão, correrão. Promessa de Deus. O justo não vive por vistas, não vive por sentimento, não vive por sonhos e visões, ele vive pela fé, ele vive numa certeza. Deus vai abrir, Deus vai operar, Deus vai curar, Deus vai abater os meus inimigos, Deus vai colocar pão na minha mesa, Deus vai abençoar os meus filhos, Deus vai guardar minha casa. É total dependência de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Fé não é arrepio. Tem gente que diz, eu me arrepio. Diz que isso é fé, isso é misticismo. Isso não é fé. Fé é certeza. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Isso é fé, irmãos. Fé é o que manifestou Mardoqueu. Eu não sei de onde vai vir, eu só sei que vai vir. Salvação para os judeus. Aleluia. E o inimigo de Mardoqueu, Ramã, foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu, porque Mardoqueu era um homem cheio de fé. Aleluia. Eu sei de onde veio o meu socorro. Aleluia. Os nossos olhos estão postos em Deus, irmãos. Hebreus capítulo 12. Olha o que diz o capítulo 12. O verso 2, olhando firmemente para Ele, o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso do desprezo, assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Olhando firme para Ele, para quem? O autor e consumador da fé. Jesus é o autor da fé e o consumador da fé. Ele é o exemplo, nós temos que seguir os seus passos. O justo viverá pela fé. Quantos sinais, quantas maravilhas nós encontramos nos evangelhos, não é? E todos eles, Jesus se dirige ao que foi curado. E o que ele diz? Filha, tua fé te curou, tua fé te salvou. Que nós possamos nessa noite, irmãos, levantar um clamor aqui com o Bartimeu, rasgar o pulmão e dizer, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Erguer a voz e chamar o nome de Jesus e pedir compaixão. Isso é fé, irmãos. Isso é convicção, é certeza. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e foi até onde ele estava e disse, o que queres que eu te faça? Eu quero tornar a ver Jesus. E Jesus abriu os seus olhos, irmãos. É necessário, muitas das vezes, nós levantar um clamor, invocar o nome do Senhor. E o Senhor vem e abre os nossos olhos. E nós vamos ver as maravilhas de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A fé, irmãos, é a certeza, é a convicção. Verso 11 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. No verso 6 diz assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna seu galardoador. Aleluia. Fé é isso, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só vamos agradar a Deus pela fé, crendo nas suas promessas, crendo na palavra de Deus, esperando na sua providência e agindo por fé. Eu não vejo nada, mas Deus mandou fazer.
Eu faço por obediência, como o pastor leu aqui, Romanos capítulo 1, verso 4. Pela obediência, nós obedecemos por fé. Fé é obediência. Fé é obediência. A Bíblia diz que Noé, irmãos, instruído acerca de acontecimento que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Pela fé, ele construiu uma arca. Deus disse: Noé, eu vou mandar chuva, eu vou mandar um dilúvio, todo mundo vai morrer debaixo d'água. Mas Noé não viu uma gota d'água, mas ele acreditou, ele creu em Deus, e ele construiu a arca, irmãos, e ele entrou para dentro da arca, e ele foi salvo pela fé. E esta é, meus irmãos, a doutrina da salvação, da justificação. Em Romanos capítulo 1, verso 17, tem essa mesma palavra, esse mesmo texto. Paulo diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aonde que está escrito? Lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4. O justo viverá pela fé. Esta é a conhecida, a doutrina da justificação pela fé. Paulo está ensinando aqui, irmãos, que o homem, ele não é salvo por obras da lei e nem pelo esforço humano. Ele está dizendo que o homem é salvo, justificado por meio da fé. Essa é uma doutrina verdadeira, bíblica. O justo viverá pela fé, ou será salvo por meio da fé. Só tem esse meio do homem ser salvo. Nós sabemos que tem muitas doutrinas por aí que ensinam outras coisas, que basta a pessoa ser boa, generosa, basta ela fazer o bem, que ela vai para o céu, não é? Só que não é assim, meus irmãos. Ou basta seguir regra de uma congregação ou de uma denominação, não é? Basta seguir regra que ela é salva, não é? Mas só que não é verdade. A Escritura diz, irmãos, que o homem, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos carecem da graça de Deus. E a graça de Deus, ela se manifesta no Evangelho, através de Cristo Jesus. E aquele que vê e crê no Filho, ele é salvo. E este homem é salvo, ele é justificado pela fé. Esta é a doutrina verdadeira. Não é por obras, não é por sacrifício, não é por ser uma pessoa boa, generosa, entendeu? Não é por fazer o bem. Tem um monte de gente que viveu a vida inteira fazendo o bem e hoje está sepultado no inferno. Está no inferno. Por quê, irmãos? Porque o que ele deveria fazer, ele não fez. Ele teria que se arrepender e aceitar Jesus. Ele não fez. Ele renunciou à oferta da graça. A oferta da graça. A salvação pela graça. Ele não quis. Ele fugiu para longe. Amém, irmãos? E Jesus diz que não tem outro caminho. Não é pelo caminho das obras. Entendeu? Ele disse: eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem como o homem ir ao céu senão por Jesus. Se ele não se curvar diante do senhorio de Cristo e reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida e depois viver pela fé. É desta maneira que nós somos salvos. Esta é a doutrina da salvação pela fé. O justo viverá pela fé. Aleluia. Veja só que lá em Hebreus, como nós lemos, irmãos, o escritor aqui, ele dá uma apertadinha nos irmãos, dizendo a eles que se eles retrocedessem, não é? Deus não se agrada dos que retrocedem.
No verso 38, o justo verá pela fé, se retroceder nele não se compraz a minha alma. E aí ele diz no 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Veja só, irmão, será que vocês conseguem dizer, eu não sou daqueles que retrocedem? Será que você está nessa lista dos verdadeiros crentes que têm a fé? Eu não sou daqueles que recuam, eu sou daqueles que perseveram. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a doutrina verdadeira, meus irmãos. A fé. O justo viverá pela fé. Quando vier o tempo difícil, o caos, não é? O problema, o dia mau, o dia ruim, a crise financeira, a crise espiritual, a crise no casamento, na saúde, o justo viverá pela fé. De fé em fé. O justo viverá pela fé, meus irmãos. É pela fé que nós vamos sobreviver, que nós vamos nos sobressair a tudo que vier contra nós. E nós vamos permanecer, e nós vamos continuar adorando, em meio à tempestade, em meio à luta, aleluia, de cabeça erguida, olhando firmemente para Ele, para Jesus, aleluia. Por quê? Porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos verdadeiros, aleluia, nós somos verdadeiros, nós temos uma fé verdadeira, uma fé legítima. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 17, a palavra do Senhor nos diz assim, irmãos, ou melhor dizendo, 1 Coríntios, 1 Coríntios 10, 17. Não, estou bem fora, é Romanos, perdão, irmão. Romanos 10, 17. Romanos, perdão, fiz vocês irem em 2 e 1 Coríntios, né? Assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então a Bíblia é muito clara, né, na doutrina. O que a Bíblia diz? De onde vem a fé? De que meio vem a fé? Como nós adquirimos fé? Ela vem por meio do quê? Da pregação do Evangelho. Por meio da pregação, por meio da palavra de Cristo. A fé vem por meio da pregação. Por isso que é necessário, meus irmãos, nós ouvirmos a palavra de Deus. A palavra de Deus nutre a nossa fé, fortalece a nossa fé. Nós temos que estar sempre estudando, né? Colocando para dentro de nós a palavra de Deus. O que alimenta a nossa fé, o que deixa a nossa fé forte, robusta, é o estudo, é a meditação da palavra de Deus. Tá? E nós vamos viver pela fé. E aqui em 1 João, capítulo 5, nós temos uma palavra muito importante que nos fala da fé. 1 João, capítulo 5 e o verso 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Olha a palavra de Deus aí, irmãos. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Amém? Quando fala no mundo, fala em todo o sistema caído, né? A sua doutrina, a influência, os demônios, Satanás, tudo que há no mundo, o mundo jaz no maligno. O que é que vence o mundo? A nossa fé em Jesus Cristo, no que Ele fez naquela cruz, no poder de Jesus Cristo, no poder da sua palavra, aleluia, no poder do Espírito Santo,
não é? Nós pela fé cremos que Deus nos deu o Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo é o poder de Deus, e ele nos fortalece, e ele nos conduz vitoriosamente. Aleluia! Então, meus irmãos, só tem um meio de vencer, e vencer esse mundo, e é pela fé, a fé em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Nós servimos a Ele, nós obedecemos a Ele, nós seguimos a Ele, tudo pela fé. Sem ver, sem tocar, é pela fé. Fé é isso, é acreditar, é obedecer, mesmo sem ver, e dá tudo certo, né? Quantos nós já provamos, né? Tivemos várias experiências com Deus, de cura, de livramentos, na família, nos filhos, portas que se abriram, não é? Quantas coisas Deus tem feito, e nós continuamos firme no nosso propósito, meus irmãos. Amém? Então, vamos continuar fazendo a obra de Deus com muito zelo, com muito amor, não é? Sabendo que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos padecer um pouco, sim, não é? Não podemos prometer o que o Evangelho não promete, prometer o que Deus não promete, não é? Eu seria um falso profeta dizer que agora se converteu, maravilhas, não tem perseguição, é só vitória. Não, nada disso. Enquanto Jesus não voltar, meus irmãos, nós temos que lutar, nós temos que perseverar, nós temos que guardar a nossa vida e a nossa comunhão com o Senhor, porque além de tudo que nos cerca, né, de tentações por todos os lados, nós temos o diabo, que é o nosso adversário, e ele a Bíblia diz que ele é inteligentíssimo, ele é inteligente, não é? Ele é sagaz, ele arma ciladas, ele é sedutor, e ele tem poder de persuasão muito grande. Quantos ele enganou no passado, no Antigo Testamento? Quantos ele destruiu? E ele continua sondando a igreja. Só que ele não tem poder sobre a nossa vida, porque o Senhor já nos deu essa arma poderosa que é a fé, e pela fé nós apagaremos todos os dardos inflamados do maligno. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Vamos orar, vamos buscar agora a força do Senhor. Eu quero convidar a irmã Leonarda para fazer essa oração, em nome do Senhor Jesus, amém? A irmã Leonarda vai fazer essa oração, vai levar a igreja em oração, você vai orar agora. Vamos buscar esse poder do alto, vamos lançar sobre ele, né, sobre Jesus, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, e o Espírito de Deus vai operar.